Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 90% da população brasileira sofre com problemas na coluna. Centro de Operações Especiais reforça atendimento para este final de ano. CEMOB monitora trânsito na área do aeroporto de Belém. Transportes alternativos devem se recadastrar até 4 de janeiro. Em Manaus, transporte de cargas serão padronizados. Consumidores devem ter atenção para a validade dos alimentos. Belém e Santarém aparecem entre os principais destinos de turistas na região norte. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a compra da casa própria. Hoje é terça-feira, 29 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. 90% da população brasileira apresenta algum tipo de problema na coluna vertebral. Nossa equipe de reportagem conversou com um médico ortopedista sobre como prevenir ou tratar essas dores. A falta de atividade física aliada à obesidade e má postura influenciam na realidade de muitos brasileiros. As dores na coluna. Hoje em dia, elas são comuns e atingem cerca de 90% da população. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha problema de coluna. Você está vendo que hoje a máquina está substituindo o homem e pouca atividade física a gente faz. Se você observar, o banheiro já fica dentro do quarto, você já nem sai para ir para o banheiro, você não sobe mais escada porque existe a escada rolante, existem os elevadores, você já não abre uma porta de um carro porque é só apertar o botão, você já abre. As escovas, você já não faz o movimento de escovar, você aperta o botão, a escova o seu dente. Então, essa inatividade de você usar o seu corpo como uma atividade física está fazendo com que você comece a adquirir posturas viciosas e isso vai acarretar tudo sobre a coluna. Os problemas na coluna são diversos. Eles podem ser hereditários ou influenciados por fatores externos, como carregar excesso de peso unilateralmente, não fazer alongamentos durante uma atividade física ou usar salto alto. O sapato alto é andar de ponta de pé. Você transfere o peso do calcanhar para a frente do pé, para a articulação. Com isso, você vai ter uma sobrecarga maior. Principalmente se você for obesa, pior ainda. Você carrega a mochila só de um lado, o professor que usa só o braço de um lado, né? O tenista que joga o tênis só de um lado. A tendência é fazer uma hipertrofia de um lado, sobrecarregar aquela articulação e futuramente ter um problema maior. Então, o certo é você sempre alternar, né? O professor pode dar aula de um jeito, no outro dia dar aula com outro lado, né? Fazer movimentos de agachamento, movimento de alongamento, para que não haja sobrecarga dessa articulação. É possível evitar as dores na coluna com atividades físicas, mas se elas aparecerem, é importante identificar a causa e iniciar o tratamento. Você tem que primeiro saber a causa do problema da coluna. Existem várias causas, tumores, escolioses, má postura, né, processos inflamatórios, artrose, bico de papagaio, hérnia, existem várias causas. Então, você detectando a causa, você vai ter que fazer um tratamento específico para aquela causa. Pode começar com medicação, pode começar com fisioterapia, com alongamentos, com RPG, com pilates, hidroterapia. São vários tipos de fisioterapias associadas à medicação para tratar a dor. E vamos continuar a falar sobre saúde. Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de que moradores façam vistorias nas casas e quintais antes das esperadas viagens de férias. O mosquito é causador da doença como dengue, chikungunya e zika vírus. No Acre, já foram registrados 35 casos suspeitos de zika este ano e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as caixas d'água no nível do solo representam 72% dos focos de proliferação do mosquito transmissor. Outros criadores correspondem a pouco mais de 14%. E agora o assunto é economia. Neste período em que muitos estão preocupados com as finanças, no próximo ano o reflexo veio nas vendas que no período de Natal sofreram queda em todo o Brasil. Porém, uma boa notícia, no acumulado durante todo o ano de 2015, as vendas superaram as registradas no ano passado.
Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, as vendas no período do Natal no shopping center brasileiro caíram 1% este ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os resultados foram influenciados pela dificuldade de obtenção de crédito, associação ao período de aumento de juros, o que gerou um aumento nos preços de vários segmentos. Já as vendas registradas durante todo o ano de 2015 nos centros comerciais totalizaram 145 bilhões, superando o total de vendas de 2014, que foi de 143 bilhões. Para dar mais segurança à população, o atendimento do 190 está reforçado no Centro Integrado de Operações Especiais. A ampliação do atendimento contou com 30 pessoas trabalhando alternadamente em 4 turnos diferentes para garantir um atendimento 24 horas durante a primeira semana de atendimento reforçado. Nos dias 26 e 27 de dezembro, a central contou ainda com 20 alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para que o atendimento fosse realizado. O atendimento é realizado por militares e civis de modo voluntário e tem registrado o maior número de ocorrências por poluição sonora, seguida pelo registro de ameaças e atitude suspeita. De acordo com o CIOP, a intensificação do atendimento à população deve seguir pelos próximos 4 meses. Para a chegada de 2016 em Santarém e Alter do Chão, no oeste do Pará, os órgãos de segurança vão disponibilizar um efetivo para os 2 locais. Somente da Polícia Militar serão 200 policiais, 22 do Corpo de Bombeiros e 80 pessoas contratadas pela Prefeitura de Santarém farão a segurança desarmada. A segurança será reforçada para que os santarenos possam aproveitar a passagem de ano de forma tranquila, aproveitando a programação festiva gratuita disponibilizada pelo governo municipal. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana realizou parceria com o Aeroporto Internacional de Belém e outros órgãos de segurança para fazer a fiscalização por meio de videomonitoramento no entorno da área aeroportuária. O novo sistema já está em funcionamento. A área do Aeroporto Internacional de Belém terá um reforço a mais na segurança do trânsito. Uma parceria feita com a CEMOB realiza a fiscalização através do vídeo monitoramento. O novo sistema está em funcionamento desde dezembro de 2015. O vídeo monitoramento ele é presencial com os agentes de trânsito aqui e uma equipe também externa na área do aeroporto. Então, todas as imagens que são capturadas aqui, o agente de trânsito ele pode fazer a notificação. Só que a gente gostaria de ressaltar que não é só o vídeo monitoramento não é só notificação. Ele também é uma ferramenta de integração com os órgãos de segurança para que seja também verificado a parte de segurança, né? Não só a parte de multas. Ele está em fase de adaptação, então agora na verdade o vídeo monitoramento ele está sendo feito com uma comunicação via o agente presencial na via lá. Então quando o agente não se encontrar na via lá presencial, o agente aqui pela CEMOB ele pode fazer a notificação. O vídeo monitoramento não anula o trabalho do agente de trânsito no local da fiscalização. O agente presencial ele pode informar a pessoa lá, entendeu, que ela está cometendo uma infração e decidir se fazer a notificação ou não. Entendeu? Ele pode usar também da parte educativa de orientar a pessoa e a pessoa sair do local, assim, sanando a irregularidade. O agente já aqui dentro, ele vai ter que ser feito a notificação. A notificação já é feita por aqui, por dentro da CEMOB mesmo. A Resolução 532 do Código de Trânsito Brasileiro inclui vias urbanas no sistema de monitoramento. Como ainda é um projeto piloto aqui em Belém, a ideia é que posteriormente ele seja incluído em outros pontos da capital. Como é um projeto piloto, a gente ainda vai verificar como é que vai ser feita essa situação, como é que a gente pode melhorar, aonde a gente precisa atuar e a partir daí, com um convênio firmado entre os órgãos de segurança, a gente vai poder verificar a possibilidade de estar expandindo essa situação para outros locais da cidade. O objetivo dessa nova medida é auxiliar o trabalho da CEMOB e dos outros órgãos de segurança. Com o vídeo monitoramento, a gente vai poder estar presente nos locais onde a força pública não consegue estar. Entendeu? O vídeo monitoramento é uma ferramenta que nos ajuda a, por exemplo, a coibir certas atitudes de condutores que não querem se enquadrar no Código de Trânsito. A coordenação do aeroporto cede imagens de aproximadamente 15 câmeras e para eles o vídeo monitoramento só vem a somar. Isso foi um jogo legal porque foi interessante, porque atendeu
atendeu a nós, atendeu a CEMOB e acaba facilitando a vida de todo mundo, né? Porque o meio-fio do aeroporto, esse sim, esse fica bem atendido e as pessoas chegam, usam o meio-fio como tem que usar, embarque e desembarque de pessoas e passageiros, né? Nos últimos anos, um dos principais investimentos do brasileiro tem sido a compra de imóveis. Mas neste momento em que muitos produtos sofreram aumentos, é preciso avaliar se as taxas de juros são favoráveis ou não à compra da casa própria. Quem vai ajudar a entender melhor as atuais vantagens e desvantagens deste tipo de negócio é o planejador financeiro Pedro Loureiro. O sonho da casa própria, de adquirir um imóvel, é da maioria da população. Mas será que esse é o momento que dá para fazer essa aquisição? Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, dá para adquirir um imóvel nesse momento? Olha, em algumas condições, na verdade, é o melhor momento dos últimos anos, né? Respeitando alguns cuidados. Por exemplo, quem está olhando esses prédios que estão sendo entregues, esses prédios novos, eles estão muito caros ainda, mesmo oferecendo descontos. Tem construtora que está oferecendo 10% de desconto. Veja bem, se esse é um produto que a margem de lucro é 5%, 6%, como é que você oferece 10% de desconto? E ainda está ganhando dinheiro? É porque está muito inflacionado. Então, o imóvel novo, ele está inflacionado, não acho que seja um bom momento. Mas o imóvel usado, aquele que você compra de alguém que já usou, já fez reformas, já ajustou, resolveu aqueles primeiros problemas, esse está num preço melhor e esse vale a pena. Principalmente porque deu uma parada, né? O mercado imobiliário deu uma parada e tudo que para, né, o preço cresce, baixa. Então é aquela oferta e demanda. Pouca gente com dinheiro para comprar, muita gente querendo vender, o preço realmente despenca. Então, para quem vai comprar uma casa ou um apartamento de um particular, negócio entre as pessoas mesmo, está um momento muito bom. O que você tem que ver é o seguinte: a taxa de juros está subindo. Tem que colocar na balança. Se esse desconto que está sendo conseguido para comprar agora, ele não vai ser corroído pela taxa de juros se você financiar. Então, em primeiro lugar, quem tem dinheiro para comprar à vista, algumas pessoas conseguem poupar para isso, não tem momento melhor. Para aqueles que vão financiar, dar uma parte à vista e financiar o resto, se fizer a conta, pontinha do lápis, também o momento está muito bom. Eu não acho um bom momento para quem vai financiar quase tudo, dando uma entrada muito pequena e vai comprar esses imóveis novos. E pior ainda para quem vai comprar na planta. Qualquer pessoa que vê televisão e lê jornal no Brasil sabe que hoje as construtoras estão atrasando muito a entrega. Então você assume um compromisso financeiro, porque ela atrasa a entrega, mas você tem que pagar em dia, né? Não é justa essa negociação, porque se você atrasar, você é punido, a punição para eles é relativa. Então, para o imóvel novo, eu não acho um bom negócio pelo preço, pela essa bolha, que mesmo com os descontos ainda está alto. Para quem vai comprar um usado, eu acho que o momento está excelente. Mas no caso para quem vai comprar um usado, mas vai ter que financiar quase tudo, vai dar uma entrada pequena, por que não seria um bom momento? Pode ser um bom momento se esse desconto não for corrido pela taxa de juros que vem aumentando. Se você vai fazer, veja bem, aumentou a taxa de financiamento, todas as taxas de juros para todos os produtos, né, elas aumentaram, inclusive para o financiamento imobiliário. Então, se esse desconto está sendo dado, é igual roupa. Se uma roupa vale 100, mas o dono aumenta, a loja aumenta para 150 para dizer que está dando 50 de desconto, o preço não mudou. Então tem gente que diz que está dando desconto, mas na verdade nem está. Então se você analisar, e aquele imóvel, o preço era X, você está pagando X menos alguma coisa, e isso que você paga menos não vai ser comido pela taxa de juros, né, o momento está excelente. Se você vai pagar uma taxa de juros a qualquer preço só para comprar, aí não vale a pena, é melhor esperar. Mas, no geral, está valendo a pena. E o imóvel, no caso de casa, com 15 anos de uso, ou um pouco mais, está excelente, porque é uma casa que já teve muitos dos seus problemas resolvidos. O apartamento, depois que o prédio já está lá pelo 6º, 7º, 8º ano de entregue, também tudo que tinha que ser resolvido de mais grave, geralmente já foi. Ele já tem armário embutido, tem uma série de benefícios que não agregam tanto no preço para quem vende,
mas facilita a vida de quem compra, muito, porque você chega e já tem um apartamento semi-imobiliado. Então, eu procuraria casa aí pelos seus 15 anos já de construída, até mais, que a casa tem características específicas, e apartamento já com pelo menos uns 8 anos de entregue. Eu não iria comprar na planta, a nossa legislação não é tão justa com o comprador, eu não compraria na planta e não compraria esses que estão sendo entregues agora. Agora, de que forma que essa, digamos assim, essa estagnação no setor imobiliário afeta a economia? A indústria da construção civil, ela é uma das mais sensíveis à economia, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Quando qualquer país que seja, se não é só o Brasil, começa a entrar em crise, um dos primeiros que sentem são quem? Os trabalhadores da construção civil, porque o desemprego vem rápido, é imediato. Mas quando a economia começa a dar sinais de recuperação, também a construção civil é uma das primeiras que se recuperam. Então, o que é que acontece? Ela acaba sendo um termômetro da economia. E ela retroalimenta, né, o que estiver acontecendo na economia. De que forma? Se a economia está recuperando e ela é uma das primeiras a dar emprego de novo, pessoas empregadas, né, fortalece a economia. Então, automaticamente, essa retomada da economia é fortalecida também pela construção civil. E o contrário também é verdadeiro. Se a economia começa a ver uma crise e a primeira que sente a construção civil é a primeira que demite, ou uma das primeiras, gente desempregada, pior a economia. Então, ela também acaba alimentando a crise. Então, ela é não só um termômetro, como ela é um fator importante, tanto para a subida quanto para a queda da economia. No caso, nesse ano, por exemplo, o financiamento da casa própria ele diminuiu. Isso também pode prejudicar ou de que maneira que a pessoa pode driblar isso para, enfim, conseguir comprar um imóvel? É difícil resolver isso daí, porque quem estava se fiando em patamares mais altos, né, para financiamento. Agora, lembre, essas mudanças elas foram no financiamento que é o financiamento do sistema financeiro da habitação. Os bancos, tem banco que continua financiando 90%, mas é uma taxa de juros alta, esse que é o problema. Então, quando você reduz a disponibilidade de crédito, uma das formas então não financiamos mais 100% do imóvel, só 50%, isso é uma redução de crédito. Isso por que o governo faz? Para tirar dinheiro do mercado, né? E, obviamente, isso afeta negativamente a economia, porque aquela casa que poderia ser vendida para alguém que financiaria 90%, de repente não vai mais ser vendida porque a pessoa não tem como financiar apenas 50%. Então, isso foi um baque. Para quem estava esperando, estava no momento de comprar, isso foi um baque, um susto. Não tem outra. Guardar o dinheiro, continuar aplicando, não entrar em desespero, porque promoção, tem gente que compra achando que é igual loja. É a última promoção do século. Não é. Na semana seguinte tem outra. Okay, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que Pedro Loureiro está conosco toda semana aqui no Nazaré Notícias. E se você aí de casa quer sugerir temas para essas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp 988023444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você gosta. E lembre-se, toda segunda e sexta-feira nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. A Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede em Santarém, no Oeste Paraense, está disponibilizando 15 vagas para a turma de 2016 do mestrado profissional em matemática em rede nacional. O objetivo do curso é proporcionar formação matemática aprofundada, relevante ao exercício da docência ao ensino básico, visando dar ao egresso qualificação certificada para o exercício da profissão de professor de matemática. Os interessados em participar da seleção devem fazer a inscrição via internet na página do Profmat até às 17 horas, horário oficial de Brasília, do dia 4 de janeiro de 2016. E agora vamos falar de transportes alternativos que até o dia 4 de janeiro devem ter o documento de identificação de veículos recadastrados no distrito de Mosqueiro. O recadastramento é válido para cooperativas que oferecem serviços de transporte público alternativo e tem como objetivo garantir maior segurança para quem utiliza esse tipo de serviço em Mosqueiro.
Para que o recadastramento seja efetuado, as empresas devem apresentar, entre outros documentos, a cópia da identidade CPF dos diretores, cópia do registro da cooperativa, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará. Realizada pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, a ação começou ontem e vai até o dia 4 de janeiro na Agência Distrital de Mosqueiro, sempre das 9 da manhã até 1 da tarde. As empresas que não realizarem o recadastramento dos veículos no prazo estipulado ficarão impossibilitadas de oferecer o serviço de transporte público. Até amanhã, quarta-feira, será intensificada a fiscalização de terminais rodoviários e hidroviários nas regiões com maior demanda de passageiros para o Réveillon na Grande Belém. A operação busca coibir atrasos e o excesso de lotação em coletivos. No terminal rodoviário, por exemplo, a fiscalização será feita por 40 servidores distribuídos em 8 localidades no estado, além das equipes de plantão no terminal rodoviário de Belém, local em que a demanda chega a triplicar. Já no transporte hidroviário, a travessia Marudá-Algodual, que atrai grande número de pessoas no período, terá reforço na fiscalização. Em Manaus, os veículos do Serviço de Pequenas e Médias Cargas cadastrados na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos deverão ser padronizados. Quem tem mais informações é Tâmila Almeida. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a padronização vai facilitar a fiscalização e também ajudar o usuário a identificar o veículo regularizado. Esses veículos devem pintar os carros da cor laranja boreal e serão vistoriados a partir de fevereiro de 2016, conforme o final das placas. Para mais informações e também saber o período de vistoria, é só acessar o site da Prefeitura de Manaus. Tâmila Almeida para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Consumidores devem ter atenção para a validade dos alimentos. Belém e Santarém aparecem entre os principais destinos de turistas na região norte. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de alimentação. Os consumidores devem ter atenção para a validade e até mesmo para os alimentos impróprios ao consumo. Nossa equipe ouviu representantes de órgãos de fiscalização que dão orientações sobre medidas a serem tomadas nesses casos. Os alimentos são consideráveis produtos não duráveis, alguns perecíveis em pouco tempo. E se o consumidor adquire um produto que já está impróprio para o consumo, é preciso reclamar. Ele deve retornar até o estabelecimento, informar o ocorrido para os responsáveis desse estabelecimento, informar que ele comprou um produto em condições impróprias para o consumo, ou seja, com a prazo de validade vencido. Se o estabelecimento não efetuar a troca deste produto e até mesmo ressarcir o valor que foi pago neste produto, o consumidor deve procurar a vigilância sanitária, deve procurar a DECOM e em seguida deve procurar o PROCON. Se o consumidor tiver maiores problemas, se isso for trazer riscos à sua saúde, ele deve anexar todos os comprovantes de pagamento de medicamentos ou de consultas hospitalares e em seguida ingressar com uma ação judiciária nesse estabelecimento. Quando o problema não for visível de imediato, o prazo de reclamação vale a partir da detecção do problema. A maioria dos consumidores só nota que algo está errado quando abre a embalagem do alimento. No Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, produtos fora do prazo de validade e em más condições de conservação são as denúncias mais comuns. De higiene do estabelecimento, né? A gente sabe que às vezes o problema é recorrente, aquele mesmo denunciado às vezes já foi autuado até pela vigilância, mas infelizmente ele acaba que comete a mesma infração. E infelizmente tem alguns estabelecimentos, não são todos, mas alguns, que ainda insistem realmente em continuar numa regularidade sanitária. No Código de Defesa do Consumidor, fica claro quem deve ser responsabilizado nesses casos. Em regra, o dano fica a cargo do fabricante, do produtor ou até mesmo do importador do produto, mas o comerciante será responsabilizado caso não seja possível identificar a procedência deste produto e principalmente em situações que o erro vem do próprio comerciante por não ter armazenado de forma adequada este alimento.
Para os órgãos de fiscalização, o consumidor deve ter atenção sobre o local em que adquire seus alimentos e exigir os seus direitos. O PROCON sempre orienta que o consumidor fique atento. Se isso ocorrer, o consumidor levar um produto com prazo de validade vencido, ou então um produto impróprio para o consumo, ele deve estar procurando a fiscalização do PROCON, para que o PROCON mande sua equipe até o estabelecimento e analisar todos os fatos, ver se outros produtos também não estão nas mesmas características com prazo de validade vencidos, e deve procurar imediatamente a DECOM, Delegacia do Consumidor, e a Vigilância Sanitária, para que, se isso ocorrer com prática nesse estabelecimento, o PROCON e a Vigilância Sanitária podem até interditar este local. Todos nós, consumidores, nós temos que ter atenção para o que nós vamos consumir. Verificar datas de validade, é um hábito que a gente tem que ter. Verificar a rotulagem, mas o mais importante, o consumidor começar a ter o hábito realmente de verificar na embalagem a condição da embalagem, porque mesmo ela na validade, se o produto é para ser vendido sob refrigeração, ele tem que estar sob refrigeração. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Carutapera, município maranhense, o tempo será nublado com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima chega a 25 graus, com máxima de 32. Em Rio Branco, no Acre, o dia será ensolarado. O tempo ficará aberto sem previsões de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33. Já em São Miguel do Guamá, o sol aparece entre nuvens com previsão de chuvisco. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus, com máxima de 33. De acordo com o Índice Nacional de Turismo, divulgado no início deste mês, as cidades paraenses Belém e Santarém aparecem entre os principais destinos de turistas aqui no Brasil. No período de maio e agosto deste ano, pesquisadores percorreram 65 destinos turísticos no país para avaliar sua infraestrutura geral, acesso a serviços e equipamentos turísticos, atrativos, marketing, políticas públicas, cooperação regional, monitoramento, economia local, capacidade empresarial, aspectos sociais, ambientais e culturais. Esses 13 fatores compõem o Índice de Competitividade do Turismo Nacional 2015 e mostrou que as cidades de Belém e Santarém são as duas cidades paraenses que obtiveram resultados positivos e atraem turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. No fator de aspectos culturais, levando em consideração o patrimônio histórico e cultural, a capital paraense ficou em 6º lugar. Já a cidade de Santarém ganhou destaque em 5º lugar na categoria Monitoramento, que avalia a presença e a qualidade de pesquisas e a medição dos impactos da atividade turística na cidade. E agora nós vamos falar de telefonia. Dados apontam que neste ano o número de linhas ativas caiu e o número de celulares com chips pré-pagos também teve uma queda de 10 milhões. Segundo dados mais recentes da Anatel, o setor de telefonia celular, que vinha crescendo a cada mês, apresentou uma queda de 2,8% no número de linhas ativas este ano. Em janeiro, havia 281,7 milhões de linhas ativas no Brasil, e em outubro o número caiu para 273,8 milhões. O número de celulares com chips pré-pagos teve redução de 4,5%. Esse percentual corresponde a uma queda de 10 milhões de chips. No mesmo período, os celulares pós-pagos apresentaram um aumento de 0,3%. Segundo a Anatel, em vez de ter 2 ou 3 chips em cada aparelho para usar os serviços de voz, os clientes estão optando por trocar mensagens de textos e de voz por meio de aplicativos, como o WhatsApp, que utilizam apenas dados de internet. O acesso à internet móvel, que já tinha aumentado em mais de 50% no ano passado, cresceu 13,5% entre janeiro e outubro deste ano. O Cine Líbero Luchardo passará a oferecer ao público a exibição de óperas por meio de sua tela de cinema. O novo projeto, intitulado Ópera na Tela, segue até o mês de junho com sessões mensais e gratuitas. A estreia será no dia 19 de janeiro, às 19 horas, com A Flauta Mágica, consagrada à ópera de Mozart.
Ao todo, foi ofertado ao Cine Líbero Luchardo 13 peças, todas consagradas e conhecidas no mundo todo. E dessas serão selecionadas 6 para exibição neste primeiro semestre. Também estão previstas para exibição O Barbeiro de Sevilha e e Os Pescadores de Pérolas. Na próxima quinta-feira, dia 31, Belém e Coraci, Outeiro e Mosqueiro receberão uma programação especial para comemorar a chegada do Ano Novo. De acordo com a Prefeitura de Belém, mais de 50 mil pessoas devem participar da programação de Réveillon, que deve reunir diversas atrações culturais em diferentes pontos da cidade. Na capital paraense, a festa acontecerá no Portal da Amazônia, a partir das 10 horas da noite. Entre a programação estará a banda Fruta Quente, Bateria do Rancho e outras bandas locais. Na hora da virada do ano, haverá um espetáculo pirotécnico de 15 minutos. Em Coraci, a programação acontecerá no Pontão da Orla do Cruzeiro e terá as apresentações da banda Warilou e outros grupos musicais. Em Outeiro, a festa de final de ano será na Praia Grande, com shows de bandas regionais. Na Ilha de Mosqueiro, a programação será na Praia do Chapéu Virado, onde também se apresentarão bandas de diversos estilos musicais. A programação cultural acontecerá a partir das 22 horas. A Prefeitura de Belém recebe inscrições de patrocínio para projetos culturais e esportivos por meio da Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense. Tamela Almeida tem mais informações. O prazo para os projetos serem apresentados é até o dia 22 de janeiro de 2016. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Belém, ler o edital completo e segui-lo corretamente. Após protocolados, os projetos serão analisados pelo comitê organizador até sair o resultado. Em 2015, 138 projetos foram aprovados. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Também estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Federal de Roraima para a contratação de 21 professores de 16 cursos ofertados pela instituição. As vagas são para mestres e doutores e os salários variam conforme a titulação. Os interessados podem fazer a inscrição na página do concurso da UFRR pela internet até o dia 26 de fevereiro. Com a internet surgiram novas palavras e expressões. O internetês, como geralmente costumamos nos referir, é essa linguagem e é chamado de variação linguística pelos especialistas da área. Saiba nesta reportagem um pouco mais sobre essa nova linguagem e suas influências na educação. Nos sites de relacionamento, mensagens via WhatsApp e e-mails, é comum encontrar palavras abreviadas e expressões novas. São linguagens simplificadas usadas para acompanhar a velocidade da internet. Essa variação linguística é chamada de internetês. Para falar do internetês, aqui nos estudos linguísticos, nós buscamos embasamento lá na sociolinguística, que é um ramo da linguística que estuda variacionismo, né? Então a gente não entende que tem só uma língua portuguesa padrão. Existem variedades dessa língua e o internetês é uma manifestação desse tipo, é uma variação linguística que a gente chama, né? Com o advento da internet, com todas com a rede, as pessoas se comunicando, interagindo cada vez mais, seria comum, né? É até normal, porque a língua é um organismo vivo. As pessoas, principalmente os jovens, né, acabassem criando um tipo de variedade para utilizar, né, para interagir entre si. Por usar muitas abreviações, a preocupação de alguns profissionais quanto ao prejuízo na língua portuguesa. Os alunos, não é, como qualquer sujeito da comunidade linguística, utilizam já a fala, não é? Então, o internetês, que é considerado uma modalidade nova de escrita, mas com influência da oralidade, né? Tem um estudioso dentro da linguística chamado Marcuski, né, que ele diz, sim, tem uma interferência aí. A oralidade interfere muito na escrita. Então, se o menino escreve isso na redação, não é porque foi influência do internetês, mas influência da fala, né, que ele já utiliza na comunidade dele. Se há influência, o erro não é do aluno, o erro é da escola. Porque a escola que tem que promover novas situações de aprendizagem, porque nós temos novas situações de comunicação, para que o aluno saiba utilizar essas variações linguísticas de acordo com a situação em que ele estiver interagindo. A língua portuguesa está em constante transformação. O internetês é apenas uma das muitas variações linguísticas. O importante é entendê-las e criar novas metodologias.
O importante, como eu falei antes, é que ele saiba utilizar, ele saiba que na prova, na redação, em documentos formais, em documentos, mesmo outros tipos de documentos mais informais, mas que não são característicos do espaço cibernético, ele tenha que usar outras formas linguísticas, né, outra variedade. Quando o professor trabalha isso, ele está trabalhando no sentido de formar aquele sujeito que os PCN preconizam, que é aquele sujeito linguisticamente competente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!